O primeiro-ministro de Macron caiu após forte pressão. Agora, tanto nas ruas quanto no parlamento da França, pedem a queda do próprio Macron. O que está acontecendo na França? O que Macron fez para merecer tal pressão? Será que ele vai renunciar? Os detalhes deste tema você vai ver neste vídeo. Fica até o final e deixe o seu comentário. Na segunda-feira, 8 de setembro, o primeiro-ministro da França, François Bayrou, foi forçado a abandonar seu cargo após parlamentares do país terem votado por sua renúncia. Assim, ele se tornou o quarto premier francês a sair do cargo em apenas 3 anos. A saída de Bayrou é um quadro da profunda crise política que hoje a França está vivendo. Para você entender melhor, eu vou ter que explicar como o regime político funciona no país europeu. Diferentemente de outros sistemas republicanos, a França possui um sistema de governo de semipresidencialismo. Isso significa que o presidente precisa nomear um primeiro-ministro que tomará decisões principalmente sobre a política interna. Ao presidente ficam encarregados a representação do país internacionalmente, o poder de dissolver a Assembleia Nacional, a criação das grandes orientações da política nacional. Já os pormenores geralmente são passados para o premier decidir. Este também é responsável por coordenar os ministros e é quem administra o dia a dia do Estado. O premier só pode assumir seu cargo se antes receber apoio da maioria da Assembleia Nacional, como é chamada a Câmara Baixa do Parlamento francês. A questão é que se o premier realizar políticas que não agradam muito à maioria dos membros da Assembleia, então estes podem realizar uma votação da retirada da confiança lhe dada, forçando-o a renunciar. Foi exatamente isso que aconteceu com Bayrou. Se o presidente possui a maioria dos assentos na Assembleia Nacional, então é bem provável que seu primeiro-ministro governará sem grandes preocupações. Mas se a oposição possui a maioria da Assembleia Nacional, então o presidente fica praticamente que obrigado a escolher um premier da preferência da oposição, o que pode criar um sério atrito entre o chefe do Estado e o premier, que basicamente fará aquilo que a oposição parlamentar quer que ele faça. O atual problema da França é que nenhum bloco político possui a maioria absoluta de 289 assentos. Nas eleições realizadas no ano passado, a aliança esquerdista Nova Frente Popular ficou com 182 cadeiras. A coalizão centrista de Macron, Ensemble, conseguiu 168 cadeiras. A direita de Marine Le Pen ficou com 142 cadeiras. Assim, a Assembleia Nacional Francesa é extremamente fragmentada, sem domínio de nenhum partido político, o que propiciou que 364 dos parlamentares votassem a favor da queda de Bayrou contra 194 votos. Mas por que Bayrou foi derrubado? A principal causa disso foi seu plano de salvar as contas do governo francês. Bayrou queria cortar cerca de 44 bilhões de euros dos gastos públicos. A dívida soberana crescente da França, combinada com as disputas políticas internas, pode inclusive ameaçar a estabilidade fiscal da zona do euro. A França tem uma das maiores dívidas nacionais da União Europeia, atualmente em 3,35 trilhões de euros, o que é cerca de 113% do PIB. A expectativa é que essa relação suba para 125% até 2030. Só que a forma que ele propôs não agradou aos franceses, ao passo que estes cada vez menos aprovam o presidente Emmanuel Macron. Em fevereiro passado, o orçamento preliminar para o ensino superior e a pesquisa previa cortes de cerca de 630 milhões de euros, com impacto direto em auxílios estudantis. Após forte crítica da comunidade acadêmica, o governo adicionou 100 milhões extras
ao orçamento, reduzindo o corte efetivo. Portanto, houve cortes iniciais importantes, mesmo que parcialmente atenuados. É um dia feliz para mim, sim. Eles faliram a França e o governo Bayrou está dando dinheiro para a Ucrânia. Quem realmente se importa com a Ucrânia, eles deveriam mesmo dar um pouco de ajuda para os sem-teto, para a França, para as pessoas que dormem na rua. É catastrófico, de verdade. Não estou feliz porque, na verdade, o problema Bayrou é um problema bastante global, que não começou apenas esta noite. Já dura quase um ano. Faz um ano que a Assembleia Nacional foi dissolvida. Então, o problema existe desde então, e até antes disso, com a última eleição de Emmanuel Macron, que foi feita principalmente de forma relutante, apenas para bloquear a extrema-direita. Então não, isso não me deixa feliz. É mais uma vez desordem, caos. Ni heureuse ni malheureuse, je dirais, parce que... Nem feliz, nem infeliz, eu diria. Porque, em si, é uma crise do regime. E é muito grande em comparação com as crises políticas que conhecemos antes. Essa crise do regime é sintomática de um sistema que funciona muito mal. Macron, bem, ele está no poder há quase 8 anos. Houve manifestações todos os dias durante 8 anos. Meninas foram mortas nas cidades durante 8 anos. Na verdade, houve tumultos por 8 anos. Já não sabemos mais o que fazer com eles. Há um déficit há 8 anos e a dívida pública triplicou. Então, eu me pergunto se realmente faz sentido ter um governo, sabendo que é caos, com governo ou sem governo. A proposta de Bayrou também inclui congelar benefícios sociais, remover o status de feriado nacional da segunda-feira de Páscoa e do 8 de maio, dia da vitória da Segunda Guerra Mundial. Bayrou queria que os franceses trabalhassem mais dias ao longo do ano. No orçamento para 2026, anunciado em julho de 2025, o governo propôs 5 bilhões de euros em cortes na área da saúde, incluindo redução de pessoal, ou seja, não repor 1/3 dos aposentados a partir de 2027. Cancelamento de plano de reajuste salarial e maior combate à fraude fiscal e impostos adicionais sobre os mais ricos. Além disso, em fevereiro de 2025, surgiram investigações e denúncias segundo as quais Bayrou teria sido alertado, ainda nos anos 90, sobre violência e abuso sexual de menores na instituição religiosa Notre-Dame de Bertrand, como ministro da Educação, mas que não tomou medidas concretas. Documentos foram divulgados na imprensa francesa que apontavam que alertas formais foram feitos a Bayrou e ele teria até defendido a instituição frente às críticas. As vítimas e denúncias qualificaram sua resposta como tardia e insuficiente. Mas onde Macron entra nessa equação? Não se pode acusar Bayrou de ser o arquiteto da crise atual. Antes dele, outros 3 premiers caíram desde 2022. E, em parte, a atual crise na França é resultado de uma decisão do presidente Macron tomada ainda no ano passado. Em 2024, depois que as forças de direita tomaram considerável espaço no Parlamento Europeu, Macron tomou uma decisão muito arriscada. Na época, ele possuía até que um bom número de cadeiras dentro da Assembleia Nacional, lhe dando apoio. Mas, sob pressão, ele resolveu consultar a vontade popular, dissolvendo o parlamento francês e convocando novas eleições parlamentares. Só que o presidente francês acabou meio que quebrando a cara. Ele não conseguiu a maioria desejada no parlamento e este ficou dividido em 3 blocos. A oposição parece que percebeu que a posição do presidente ficou mais fraca. E é esse um dos motivos dos maiores pedidos de renúncia de Macron. Com a queda de Bayrou, esses pedidos ficaram ainda mais fortes. O sistema de governança deixou Macron em uma situação bastante difícil. Fica-se cada vez mais insustentável seu governo, já que os seus 4 premiers foram derrubados por um parlamento que não consegue chegar a um consenso de como resolver os problemas fundamentais orçamentários da França. Ainda no final de agosto deste ano, Jean-François Copé, deputado do Partido Republicanos,
declarou que Emmanuel Macron deve concordar em renunciar antecipadamente. Antes, os republicanos não se permitiriam nada desse tipo. Além disso, Copé chegou até a estabelecer um prazo para a saída do presidente. Ele pediu que o chefe de Estado se dirigisse aos franceses e anunciasse sua saída dentro de 6 meses, no dia seguinte às eleições municipais. Lembrando que o grande general de Gaulle também renunciou. E não apenas uma vez, mas 2. Mas Macron não tem nada a ver com de Gaulle. Mesmo sabendo que não é querido, Macron parece que não terá forças para abrir mão do poder. E isso agrava o impasse político em que a França se encontra. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.